situações que rolou ali. Ontem a minha namorada foi buscar minha irmã na rodoviária, parou no semáforo, uma galera num carro, 4 caras, muito diferente no carro, muita fumaça saindo do carro, filmando. E aí de repente o cara vai passar pelo lado, os caras jogam o carro em cima do cara. E o cara dá uma bucinadinha, porra! Hã? O que é? Tá entendendo? É foda, cara. A gente tem que aprender a tomar cuidado. O mundo de hoje é bizarro. Eu sempre fui um cara esquentado no trânsito, entendeu? Porra! Porra, tudo bem quando um tá, né, xingando o outro ali, outra, cara. Uma coisa que eu pelo menos sei. Quando eu faço cagada, quando eu erro. Porra, foi mal, cara, quando eu erro. Certo? Quando eu vejo alguém errar, eu aviso, porra, errou, né, cara? Porra. Mas, bicho, tem que tomar cuidado, cara. Foi um maluco desse, tá com um berro no carro, que meteu um tiro na cara e acabar, acabou. É 2 toques, fica ligado, tá, cara? Tá cheio de doido por aí, tem que ir na maciota. Eu tenho um tio meu que tem 2 metros de altura, cansou de brigar no trânsito, né? Mas muitas brigas aí aconteciam porque tu xingou o cara, ele era tão grande que ele tirava o braço pra fora da janela, o braço encostava no chão. Aí tu imagina, tem um cara fora do carro que bota o braço pra fora, o braço fica encosta no chão, pelo amor de Deus, né? Ô, foi mal, cara, né? Então, às vezes a gente é mais ou menos agressivo em função da situação, né? Só que às vezes pode ser um cara mirradinho, fraquinho, vai ter que berrar na mão. Aí fodeu. Ô galera, olha só. Revisãozinha gerador. A colega fez uma pergunta muito honesta. Quais são as fórmulas importantes, professor? Esse é o perigo dessa matéria, cara. Tu só vai ter, com garantia, essas 3. Qualquer outra fórmula que tu precise para resolver um gerador tem que vir de ti ou da tua malícia ali em operar as equações que tu tem. Primeira coisa importante. O que é isso? Potência. Voltagem é popular, é para ficar chique. DDP. Tensão pode ser também. Intensidade de corrente, aceitei. Já foi DDP? Resistência elétrica e intensidade de corrente. Esta é a única fórmula para calcular potência? Não. Só uma? Nasce 2 filhotinhos que também não garantem. Na maioria das vezes a UFSC fornece o P igual a R ao quadrado e V ao quadrado sobre R. Mas essas duas eu posso garantir. Equação do gerador. O que ela me diz? Ela me diz que a DDP nos polos, parabéns garota, é a força que é a DDP gerada internamente menos a DDP perdida por efeito Joule, podemos pensar assim, no resistor. Para calcular uma DDP em cima de um resistor é R vezes I. Por isso, menos R vezes I. Por que Rzinho? Para lembrar que eu estou falando da resistência interna. Se tu botar Rzão ali, não vai mudar grandes coisas. Olha só, galerinha. O que precisa saber por conta própria sobre um gerador? Se o cara te pergunta, esboce a curva característica de um gerador, ele está te pedindo para fazer um gráfico V por I desse gerador. Como esse gráfico nasce da equação do gerador, como é que vai ficar? Parábola ou reta? Reta, não tem ao quadrado. Crescente ou decrescente? Decrescente. Quem vai ser esse cara onde corta o eixo Y, o eixo do DDP? Isso, não precisa decorar, é só tu ver que aqui o I é 0, né? Tu bota 0 no I, o V fica o próprio E. E como é o nome dessa corrente aqui? ICC. Por que ICC? Intensidade de corrente elétrica de curto-circuito. O CC é curto-circuito. É a máxima corrente que poderia circular no gerador. É útil obter o ICC? Na prática é importante fazer um gerador funcionar em ICC? É terrível, é jogar fora o teu gerador. Porque nesse momento, qual é a DDP nos polos? 0. Quem é que quer comprar um gerador para aproveitar 0 volts dele? Beleza? Ou seja, uma situação que pode ocorrer, né, em situações desagradáveis. Um curto em um gerador é sempre um problema. Como é que eu detecto, como é que eu calculo o ICC? Tu pega a equação do gerador e faz o que com ela? O V é 0. É só lembrar disso, sabe? Porque tu não vai ter a fórmula pronta que eu estou deduzindo para vocês de novo. Ó. Tu não vai ter essa formulazinha. Ah, professor, mas para mim é fácil perceber que toda a energia da bateria foi aplicada no seu resistor interno. Ótimo tu usar essa ideia, fantástico. Mas seria legal tu lembrar, né? Que a partir da equação do gerador, se tu lembra que no curto-circuito o V é 0, tu substitui e acha a corrente de curto-circuito. Tem 3 potências para se calcular em um gerador. Potência útil, potência dissipada e potência gerada. O que eu utilizo é
é o que ele me disponibiliza nos polos. Vou esboçar um gerador aqui pra gente. Isso aqui é que é os polos do gerador, ó, a parte do fiozinho que sai dele que eu vou conectar em cima da lâmpada, em cima do motor. Se eu quiser a potência útil, eu vou pegar a DDP nos polos que eu chamo de V e vou multiplicar pela corrente que percorre o gerador. Então a fórmula não vai mudar nada, V vezes I. Vai ter uma fórmula no vestibular, P igual a V vezes I. Tu pode usar ela em várias maneiras, várias formas, em várias situações, inclusive para calcular a potência útil. Não vai estar escrito útil nela lá, não vai ter esse U ali. Eu coloquei agora um para tu lembrar que estamos falando da potência útil. Potência dissipada, onde ocorre isso? No resistor, é isso aí, na resistência interna. Então eu vou substituir o V por R vezes I vezes I, fica R, I ao quadrado. Vou chamar de Rzinho para tu lembrar que estou falando da resistência. Na prova do vestibular, se tiver, vai ter essa aqui, cara, ó, o Rzão. Botar o Rzinho não muda a fórmula, cara, não muda. De certa forma eu estou te mostrando, ó, cara, se te perguntarem a potência dissipada, tu pega a resistência interna e joga na formuleta. Falta potência gerada. Onde ocorre geração de energia mesmo? Na eletromotriz, que é uma DDP, né? Por isso eu vou fazer E vezes I. E vezes I. Olha quanta fórmula brotou a partir das clássicas, né? Já apareceu uma, já apareceu duas, três, quatro fórmulas diferentes, entre aspas. Mas uma coisa muito importante é lembrar qual é a situação que faz a gente aproveitar melhor o gerador. É usar ele bem no meio. Bem no meio da força eletromotriz e bem no meio da corrente de curto-circuito. Se a corrente de curto-circuito é E sobre R, a metade dela fica E sobre 2R. Como potência é V vezes I, fazendo o V, que é E sobre 2, a DDP, vezes I, que é E sobre 2R, fica a potência máxima, que é E ao quadrado sobre 4R. Esta fórmula, quando eu deduzi para ti a primeira vez, fiz uma parábola, foi toda bonita a dedução, né? Hoje eu fui bem prático. Então tu vê, cara, se o cara te pergunta lá, calcule a potência máxima do gerador. Pô, cara, com o formulário, não vai ter prontinho P max igual para tu, vou usar a fórmula. Não é assim, infelizmente. Então, isso aqui, de certa forma, já é a solução de um problema específico, não é uma nova fórmula. Fazendo dessa maneira, eu tenho a esperança que na hora que ele perguntar isso, tu consiga, desse estudo, ir direto à solução. Ou pensar no gráfico, na curva característica do gerador, lembrar que é bem no meio que acontece a potência máxima e usar essa técnica que eu usei para achar a potência máxima. Tudo revisão, né, galerinha? Concorda comigo? Aí tu vê, né? Antes os circuitos elétricos tinham só uma DDP constante. Aí eu te falei, é mentira. As DDPs variam, por isso que quando tu liga o chuveiro, a lâmpada da casa dá uma diminuidinha no brilho dela. Por isso que se tu tem uma pilha e conecta uma lâmpada, ela brilha bem. Bota mais uma lâmpada, diminui o brilho global da outra lâmpada que já estava conectada. Por que isso? Aí a galera foi pensando, não, é que as pilhas têm resistência interna. Aí um cara chamado Puila, ele fez um estudo que foi importante para a época. Hoje vai parecer babaca, mas foi um estudo muito importante na época. Ele quis entender como é que funcionava um circuito formado por um gerador de energia, que tem resistência interna e força eletromotriz, conectado a um resistor puro, externamente. Nós acabamos de revisar a equação que diz a DDP nos polos do gerador, concorda comigo? Nós já usamos há bastante tempo a equação que diz a DDP nos polos do resistor. Tu aceita que a DDP gerada pelo gerador é aplicada nos polos do resistor? Isso aqui é o polo do gerador, tudo bem para vocês? Isso aqui são os polos do resistor. O senhor não era para estar mais juntinho? Tanto faz, né, cara? Posso dizer que ali são os polos. Eu só deixei os plugs de conexão um pouco mais compridinhos. Tu tá vendo que eu peguei um fio e conectei o polo do gerador no polo do resistor? E lá também, né? Tudo bem para vocês? Vocês aceitam que se esse cara disponibilizar 200 volts, vai cair 200 volts na cabeça desse? Aceitável, né? O que eu estou querendo que tu aceite é que a DDP gerada, a útil na verdade, né, é a força eletromotriz menos R vezes I, e a DDP no resistor é só R vezes I. Concorda comigo? E nós sabemos que o gerador é que está
mostrando o resistor. A DDP que é aplicada nesse cara veio desse. Qual é o V do gerador mesmo? Como é que se calcula ele? E menos R. E o resistor? Rzão vezes I. Eu quero descobrir o I. Geralmente, antes de construir um circuito, eu quero descobrir qual é a corrente que vai percorrer esse circuito. Assim eu já me preparo para comprar a bateria adequada, para usar os fios adequados, para instalar os disjuntores adequados para ninguém morrer, certo? Quero isolar o I então, menos passa mais. E como o I está nos dois termos, eu posso colocar em evidência. Colocando a corrente elétrica em evidência, fica Rzão mais Rzinho. Isolando a corrente elétrica, fica E dividido por Rzão mais Rzinho. Isso aí é conhecido como lei de Euler. Tem que fazer biquinho, Euler. Certo? Poilete, isso. Pode ser Paulette até, se tu quiser, não tem problema. Né? Poilete é para os mais íntimos, digamos assim, certo? Aí tu faz biquinho para dizer que tem alguma coisa de francês, né? Euler. Mas é frescurite total. Eu pronuncio a maior do nome dos cientistas, eu pronuncio errado. Eu pronuncio como eu acho que é para pronunciar, como meus professores me contaram. Aí passa um tempo, vem um cara, não, mas eu estudei, eu conheço o cara e aí a pronúncia é toda outra. Aí eu ficar me culpando. Então eu não vou exigir de ti, se nem eu sei pronunciar direito, né? Não faz sentido eu te cobrar isso aí. Mas para quem, né, quer ler corretinho os nomes em francês, comprar um vinho sem passar vergonha, né? Tu nunca pronuncia o T. Tá? Então não é Cabernet Sauvignon, é Cabernet, certo? Não é Pinot Noir, é Pinot Noir, certo? Beleza? Senão às vezes o cara nem acha o vinho, tá, cara? Tem um Pinot Noir aí, cara, certo? Ô pessoal, quando eu vi isso, eu fiquei puto. Lei de Euler, vai a merda, Euler. Eu pensei, olha por quê? É porque na verdade eu estava fora do contexto histórico. Esse desenvolvimento foi importante. Esse desenvolvimento provou para o mundo que a corrente no circuito, a intensidade de corrente depende da força eletromotriz externa. Ou seja, ele está mostrando que a resistência interna do gerador interfere no circuito, certo? Então foi importante para a época. Por que eu fiquei puto com a lei de Euler? Pelo seguinte, ó, se eu não manjava dessa lei, na minha vida o que existia era V igual a R vezes I, a fórmula sagrada dos circuitos. Tudo que eu precisava fazer, eu usava ela e um pouco de bom senso. Quem é a DTP do circuito? Concorda comigo? Esses resistores estão em série ou em paralelo? Em série, porque a corrente que passa por um passa por outro. Como é que a gente acha um resistor equivalente em série? Soma. Isola o I. Euler, para que Euler? Morra o Euler uma segunda vez, não me importa. Então olha só, eu não vou usar a lei de Euler nunca. Sempre que eu precisar matar um circuito, achar o I do circuito, eu vou usar o V igual a R vezes I, uma pitadinha de bom senso. Mas, para ficar elegante, a dedução da lei de Euler vem da onde? Vem da união da equação do gerador com a DDP sobre o resistor. Igualo essas equações, isolo o I e aí nasce a lei. Mentira, na verdade pode usar V igual a R vezes I e ir direto para ela sem sofrimento, certo? Mas vai que te perguntam, o que diz a lei de Euler? Se eu não tivesse te informado, né, por mais que na prática para calcular ela não sirva muito, talvez tu não conseguisse lembrar que a lei de Euler é que explica por que quando a gente liga o chuveiro, a casa toda de certa forma dá uma diminuidinha na DDP que está disponível. Afinal, quanto maior a corrente que percorre o resistor, o gerador, quanto maior a corrente, mais perda de energia eu terei internamente. Menos vai sobrar para o circuito, menos os aparelhos vão funcionar, né, do jeito que a gente esperava, certo? Então, lei de Euler. Galerinha, para finalizar a matéria, a gente só tem que fazer exercício na próxima aula para encerrar a Física C. Tem dois conceitos interessantes aí para a gente discutir. Não há ser humano nas cidades, nas selvas de pedra que não tenha feito uma associação de gerador. Senhor, posso te garantir que nunca toquei em gerador na minha vida. Não se esqueçam que pilhas são geradores. Todos vocês já trocaram muitas pilhas. Às vezes as pilhas estão de ladinho, uma do lado da outra. Às vezes uma vai na bundinha da outra. Certo? Isso é associação de geradores em série e em paralelo. Nós precisamos discutir uns detalhes aqui. Primeiro eu queria que tu lembrasse, na associação em série, a corrente é a mesma. Certo? Divisora de tensão, o apelido dela.
Na associação em paralelo, a tensão é a mesma, divisora de corrente é o apelido dela. Para quem lembra desse detalhe, vai ficar fácil avançar comigo aqui. Fala. Mas eu vi também um negócio de pilha. E o bagulho da pilha é assim, daí a pilha é assim. Daí eu boto a pilha e boto o alumínio e daí funciona. Sim, o alumínio é condutor, né? E essas pilhas, tu vê, ó. Todas essas pilhas, seja A ou A. Todos os tipos de pilha, da menor a maior, aquelas pilhas cilíndricas, né? Todas têm 1.5 volt. Ou seja, não interessa tu pegar uma pilha pequena, palito de controle remoto e botar no lugar de uma grandona, se tu fizer a conexão, ela vai funcionar menos tempo, mas vai funcionar. Ou seja, não muda a DDP de uma pilha para outra das pilhas convencionais, o que muda é quanto material tem ali dentro para continuar fornecendo energia. A energia total armazenada muda, mas a DDP não. Então vai funcionar sem problema nenhum. Eu lembro do senhor da engenharia comentando lá, sim, vocês acham que a pilha grande 1,5 volt é grande e a pilha pequena 1,5 volt é pequena? Né? E ele brincava, não, a pilha grande é 1,5 volt, a pilha pequena é 1,5 volt. Então, né? Ele fazia essa piada para ficar marcante, para a gente não esquecer que a DDP é a mesma, a energia total, ou seja, essa aqui vai ficar 1 hora ligada a pilhazinha, a lâmpadazinha pequenininha, assim, 5 horas vai ficar ligada, porque tem mais energia disponível ali dentro. Outra, não se confundam, hein? Sabe aquelas lanternas de supermercado que é quadradona, tem uma super bateria ali dentro, quadrada, gigante, certo? Aquilo lá são 4 pilhas grandes, embaladas numa embalagem que ele vai te enfiar a faca porque é uma bateria. Bateria é o caramba. Na hora de trocar aquilo, tu pega uma faca, corta aquilo, tira as pilhas velhas, bota as 4 pilhas novas e taca ali, beleza? Não vai comprar outra daquelas. Bizarro, né, cara? Muitas vezes o cara assim, top. Eu não vou deixar o cara comprar pilha normal. Pega as 3 pilhas normal e embala de um jeito que parece uma bateria e não, tem que comprar a minha bateria para poder usar. Saca? Se tu sabe que ele tem 3 pilhas, né, cara? Tu abre aquilo, troca 3 pilhas e vai embora. Vou fazer uma colocaçãozinha. Então, você pegar a pilha e usa uma pilha A e botar uma pilha vai funcionar. Não vai ter problema nenhum. Risco zero de estragar. Beleza? Ô, galerinha, olha só. Um detalhezinho interessante. Associação de geradores em série. Vê se tu concorda com o desenho que eu vou fazer. Eu vou pegar um gerador, conectar em outro e assim por diante. Quantos eu desejar. Esse aqui é o gerador 1, esse aqui é o gerador 2, ali é o gerador 3. Logo, o 1 tem a resistência interna R1, R2, R3. E1, E2 e E3. Eu queria achar um único gerador que pudesse substituir todos esses. Eu quero descobrir a resistência equivalente à força eletromotriz. O que teu coração diz? Só somar, né, cara? Achar a força eletromotriz da bateria do gerador equivalente é só somar as forças eletromotrizes. Se tu colocasse um desses no sentido oposto, ia diminuir a DDP dele. Faz sentido, né? Mas isso é outra aula, que ele viraria um receptor nesse caso. E em série, as resistências se somam, concorda comigo? Olha que beleza. Tranquilinho? Tu vê, ó. Se tu tem um brinquedinho ou um controle remoto onde uma pilha vai encostada na bundinha da outra, beleza? Certo? É quase garantia que seja uma associação em série. Pode até ser em paralelo, por incrível que pareça. Dá pra fazer ficar em paralelo, né? Se tu conectar a saída dessa na saída da outra também. Mas vai ser em série, provavelmente. Uma delas... Aliás, a pilha tá fraca, o brinquedinho não tá funcionando. E tu só tem uma pilha boa em casa. O clássico, quem é que nunca fez isso, né? Pega uma das pilhas velhas, tira, pega a única pilha, né, remanescente e coloca ali. Tu pode até usar o teu aparelho. É possível que a DDP total não seja exatamente a projetada, né? Porque uma das pilhas está velha, mas tu acaba usando. E depois que tu parar de usar o aparelho, se tu deixa as pilhas montadas, não vai ter problema. Porque tu cortou o circuito aqui, depois que tu parou de apertar o botão, as pilhas se desconectaram do circuito global, morreu a corrente. Quando tu voltar a usar, é possível que a pilha nova ainda tenha um pouquinho de carga, ainda dê para usar mais um pouquinho. Porém, quando tu vai pegar e fazer uma associação em paralelo, como é que detecta uma associação em paralelo? As saídas têm que estar conectadas, ó, beleza?
Os polos dos geradores têm que estar conectados aos pares. Eu faço quantas eu quiser. Eu só vou te explicar a matemática para poder achar o gerador equivalente quando os geradores em paralelo forem idênticos, iguaizinhos. Porque não faz sentido nenhum tu botar geradores diferentes em paralelo. Por que não faz sentido? Vamos entender. As pilhas são de ladinho, uma do lado da outra. Provavelmente a ligação entre elas é em paralelo. Beleza? 3 pilhas. Não funcionou. Vai começar meu programa, caramba. E o botãozinho não está funcionando, meu Deus, eu preciso trocar. Tu vai lá, pega a única pilha boa, tira uma das ruins, bota no lugar e vai funcionar. Só tem um detalhe. Tu trocou de canal, deixou o controle ali sem apertar mais botões. 2, 3 dias depois a pilha boa já era. Mesmo sem usar, vai descarregar. Tu vai botar fora a tua pilha. Vamos entender por quê? Pensa bem, cara. Se esse cara tem a mesma DDP desse, mesmo que eles estejam desconectados do resto, tu concorda que não vai ter por que um jogar corrente no outro, né? Agora imagina que isso aqui é uma pilha nova com 1.5 volts, isso aqui é uma pilha velha com 1.2 volts. Tu concorda que a DDP dessa nova é maior que a da velha? Mesmo que o circuito esteja isolado ali, cortado, essa vai querer tentar recarregar a pilha velha. Mesmo sem estar usando o aparelho, vai ter corrente circulando entre os geradores. Vai destruir. Se fosse recarregável as duas, a menos carregada ia se equilibrar com a outra. Ele está buscando aqui na vez que ele fica gerando. E a outra pilha, se não for recarregada, não adianta recarregável, não adianta jogar corrente no sentido oposto. Só vai esquentar ela e não vai armazenar energia. Beleza? Claro que eu não estou dizendo assim, oh, não façam isso. Eu mesmo, quando eu preciso, eu faço. O único cuidado que eu tenho para não perder minha pilha é que depois que eu uso o aparelho, eu tiro a pilha. Porque eu sei que se ela estiver conectada ali, vai ficar sendo usada mesmo sem o aparelho estar sendo ligado. Tu vê que loucura? Apesar disso, apesar dessa consciência, muitos anos atrás, quando eu tinha comprado meu implemento agrícola, como meu primo fala, são 2 baterias, bateria arriou no inverno, não ligou o carro, putz, então eu vou lá comprar bateria. E bateria é uma coisa cara, geralmente, a bateria boa é cara. Fudido, sei lá, eu ganhava 1/4 do que eu ganho hoje, não tinha dinheiro para comprar bateria. E eram 2, né? E o cara falou, vai ter que trocar as 2 baterias. Não tem como, meu querido. Eu já sabia que era cagada trocar uma só. Eu sabia, eu dava essa aula, né? E o cara mesmo me avisou, ele é técnico, ele manja disso, amigo. 2 baterias, nunca trocar uma só, tem que trocar as 2. E eu, amigo, não tem, não dá, não vou para não dá. Bota uma, pega menos pior, deixa e... Aí tu vai dormir tranquilo, né? Achando que no outro dia teu carro vai ligar bem legal, porque tem uma bateria que é nova. Porém, essa bateria nova, mesmo com o carro desligado, ficou tentando recarregar a bateria velha. E a bateria velha não está pegando carga. Chega de manhã, a bateria nova recarregada na tarde anterior, já descarregou de manhã, o carro não pega. Então não adianta. Tem que trocar as 2 parcelas, a maldita bateria, troca as 2 se tiver 2. Certo? Isto em paralelo. Em série não tem grandes problemas tu botar uma velha e uma nova, porque tu não vai descarregar a nova para tentar carregar a velha. Ó, mas aí é que tá, elas se fossem 2 boas, novas, as 2 com capacidade de carga e de armazenar energia, a mais carregada aumentaria a carga da menos carregada, dando um certo equilíbrio. O problema é que se a bateria já estava com problema de pegar carga, certo? É que nem pegar a bateria velha e colocar no carregador, tu deixa 8 horas carregando, vai usar, ela não tem carga, safado. Ela ficou com corrente elétrica circulando dentro dela, efeito Joule, ela esquenta um monte, mas as placas metálicas que deveriam se reduzir, se oxidar para armazenar quimicamente energia, não estão mais fazendo isso. Ou porque rompeu a ponte salina, ou porque um dos eletrodos quebrou num certo ponto, ou basta uma das células, são várias células, né? Uma gera 1.5 volts, a outra 1.5 volts, a outra 1.5 volts, somando a 12 volts. Se uma dessas células vazar, já não ocorre mais a ligação entre elas todas. A bateria vai perder DDP, já não vai ligar o carro, certo? Bom, essa é óbvia. Quer achar o resistor equivalente, soma as resistências, soma as DDP. E como é que eu acho o gerador equivalente na associação em paralelo? Lembrem-se que R igual a R igual a R, E igual a E igual a E. Como é que eu acho? Quero ver se tu acerta essa intuitivamente. É igual a outra em paralelo? Em paralelo, nós acabamos de rever que a DDP é a mesma, né? Então a DDP continua a mesma. Às vezes o aluno se espanta. Como assim, professor? Para que eu vou pegar 2 baterias de 12 volts e continuar com 12 volts? Tem um motivo bem importante para isso.
Tem a ver com a resistência interna. O que vai acontecer com a resistência interna? A galera lembra como é que se procede quando são iguais? 20 com 20 ohms. Quanto, galerinha? 10, divide por 2. Vocês não lembrarem disso, é bem crítico, tá, gente? Se fosse 50 ohms e 50 ohms, 25. Se for 3 de 60, 3 de 60, 60, 60 e 60, é 20, dividir por 3, né? Ui, 20. Ou seja, quando os resistores são idênticos, em paralelo, é só pegar e dividir pelo número de resistores, não era isso? Se for 100 resistores, divide por 100. São quantos resistores iguais? 1, 2, 3, N. N geradores juntos. Qual vai ser a resistência equivalente? R sobre N. Resumindo, quando eu conecto geradores em paralelo, a resistência equivalente desse gerador único que se forma diminui. Se a resistência interna diminui, pode passar mais corrente, não pode? Resumindo, eu quero aumentar a DDP. Tu vai pegar as pilhas e vai fazer em série. Eu não quero aumentar a DDP. A DDP tá legal, eu preciso de mais corrente. Vai se conectar em... E se tu precisa aumentar os dois, faz associação em série primeiro para aumentar a DDP até onde tu quer, e depois pega várias associações dessas em série e bota uma do lado da outra em paralelo. Assim tu aumenta a corrente e a DDP. Certo? O galera da outra sala perguntou, professor, por que teu carro tem 2 baterias? Porque ele é velho. Meu carro é 89. O meu carro é 89, então os motores de arranque não eram tão poderosos, as baterias não eram tão boas, e os engenheiros não sabiam calcular quanto de metal podia tirar do motor para ficar mais barato e mais econômico. Então o motor era muito mais pesado, o motor de arranque era pior e as baterias eram piores. Para girar esse motor grande, então, precisaria de mais energia. Uma bateria não aguentava, bota 2. Se eu quisesse hoje trocar o motor de arranque, eu pegar uma bateria mais moderna e colocar uma só, seria o suficiente, sem problema nenhum. Mas, né, se tu vai usar para alguma outra coisa, não tem som no carro, não tem nada, mas tu precisa de energia para alguma outra coisa, uma bateria só pode durar pouco, né? Certo? Onde eu moro falta muita energia elétrica, eventualmente a gente precisa fazer alguma coisa, por isso que eu mantenho as 2 baterias. Com um conversorzinho, né? Tu pode gerar 220 volts com a bateria do carro, mas não vai poder ficar o dia inteiro, não vai poder tomar um banho de chuveiro elétrico, porque não vai ter todo esse poder, né? Tem situações absurdas, o cara é tão viciado em carro que ele bota no porta-mala dele 4, 5 baterias só para alimentar o som. Para ele poder ir no cochicho e deixar lá várias horas do som bombando, sem ter que ligar o carro. Se essa doença é maior ainda, ele quer que o carro dele ande que nem um monstro, que as rodas levantem. Aí ele vai botar sistemas pneumáticos nas rodas. E aí ele vai botar 15 a 20 baterias no porta-mala. Meu Deus. 15, exatamente, acaba o porta-mala, é só bateria. Para fazer esse sistema terceiro de estudo de bateria. Se tu quiser que teu carro erga, que nem a galera geralmente tem lá, que o carro passa na rua com 2 rodas só no chão, as outras 2 estão erguidas, assim, é uma doença, né? Lembrando que isso é proibido no Brasil, né, galera? Não pode ter esse carro e sair andando na rua, é só um carro de exibição. Se o policial vê que tu tem sistema pneumático embaixo do carro, né, que o teu carro vira um monstro, ele vai prender o carro, certo? Então tu vê, é elétrico aquele sistema. Se o sistema é elétrico, vai precisar de uma puta energia para erguer o carro, imagina na hora. Né? E tem um cara que fica, né, mexendo o carro que nem maluco, o carro dança lá. Então tu imagina, aí passou 5 anos, as baterias venceram. Faz as contas, cara, 300 pila por bateria, 15 baterias, pra tu ver qual é a paulada que o cara tem que investir em bateria. Ou seja, o cara tem muita grana e quer curtir, né? Certo? Dá pra fazer, não tem problema. Ô galerinha, questões, 2 páginas legais para tu trabalhar essas ideias. Eu sugeri para outra turma, páginas 50, 63 e 65. Aquela questão ali 57 do poraquê é uma questão bem bonitinha e bem realista. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês da enguia elétrica, né? Cada célula muscular dela funciona como uma pilhazinha. Se tu vai numa enguia ali viva e encosta os dedos um próximo do outro na lateral dela, toma um choquezinho pequeno. Agora, se tu afasta mais os dedos, como tu vai fazer uma associação em série, vai aumentar a DDP. Então se tu bota uma mão no rabo, outra mão na cabeça, a paulada é imensa, pode desmaiar, certo? E aí então para fazer essa experiência sem arriscar a vida das pessoas, o cara faz aquele experimentozinho, pega 2 pessoas, dão as mãos, fiozinho numa, fiozinho na outra, pega os 2 plugzinhos e primeiro encosta pertinho um do outro, no peixinho elétrico. As pessoas tomam um choquezinho. Cada uma tomou a metade da DDP, né? Porque elas estão em série, e a em série é divisora de tensão. Como elas têm basicamente a mesma resistência, uma recebe 50 volts, a outra 50 volts dos 100 totais. Ele chama mais gente para dar mãozinha, faz uma grande associação em série para não matar ninguém em público,
pega a mesma enguia, em vez de encostar os eletrodos próximos um do outro, ele afasta os eletrodos. Assim ele pega uma associação em série maior, aumentando a DDP. E aí, cara, a galera toma uma paulada, a galera tem que estar de mão dada, cara. Aí a galera se solta meio apavorada assim, né? Porque enquanto ele não tira o eletrodo, a galera fica com as mãos contraídas e nem dá pra soltar, cara. Imagina, tu tomando um choque ali, querer soltar e não dá. Então a gente volta a comentar. Todo mundo da casa tem que saber onde é que fica o relógio de luz, inclusive as crianças mais novas. E tem que ser instruídas de que se alguém estiver sendo eletrocutado, nunca deve se aproximar da pessoa que está morrendo, por mais que tu ame ela. Se tu ama ela, tu vai para a caixa de luz salvá-la, certo? Isso é anti-intuitivo. O ser humano sempre que se salvar alguém, ele corre para cima da pessoa para salvar ela. E o cara tem que se programar mentalmente para nesse momento correr para a caixa de luz. Nós temos situações de familiares, 4, 5 familiares da mesma família, morrerem juntos na mesma eletrocução, porque um vai tentar salvar o outro e não sabe que os músculos vão se contrair e vão ficar grudados. Muito perigoso, certo? Contei pra vocês daquela de Blumenau também, né? Do pedreiro lá, lembra? O cara terminou a construção do dia, foi limpar a Havaiana, né? E a betoneira, aquela máquina que mistura o cimento pra galera, né? Ela é geralmente conectada na rede elétrica. Ele se apoiou na betoneira, pegou a mangueira, levantou o pé e foi tirar uma pedrinha da Havaiana. O amigo viu isso, achou que ele estava sendo eletrocutado na betoneira. Pegou uma pá e pum! Tirou o cara da falsa eletrocução. O cara acordou no hospital com 3 costelas quebradas. Agora tu imagina, tu trabalhou 12 horas, que nem um condenado. Mas lavando tua Havaiana, tu vai pegar tua motinha e ir embora dormir, cara. Aí tu tá ali, aí vem teu amigo com uma pá. Acorda no hospital, cara. Imagina, saiu no jornal. É uma situação que pode acontecer, tá? Se tu não sabe onde é que tá o disjuntor, vai chorar, vai rezar a morte do cara, tu vai tentar fazer alguma coisa. Pega um material isolante e tenta separar a pessoa do lugar do choque. E às vezes é dando paulada mesmo, certo? Nunca tentar pegar a pessoa e morre junto. Fala um pouquinho. Escutaram essa, galerinha? Como é que o matemático cava um buraco mais rápido? Em vez de usar uma PA, usa uma PG. Foda essa, né, cara? Essa é legal. É porque só o nerd entende. Mas ela é muito boa. Sim, ó. Legal. O que a colega falou é verdade. Quando eu boto mais pessoas, o choque que elas tomam deveria ser menor. Mas é por isso que na primeira experiência com poucas pessoas, ele colocou os polos em contato com a enguia próximas para dar uma DDP pequena. Quando ele quis mostrar que a DDP aumentava afastando as... Se ele faz isso sem aumentar o número de pessoas, as pessoas desmaiam. Então ele aumentou o número de pessoas para aumentar a segurança e afastou os plugs. Ou seja, o choque foi maior porque ele aumentou enormemente a DDP. Certo? A atenção foi dividida. Uma das pessoas provavelmente morreria. Tem um vídeo na internet, alguns, de jacaré tentando morder enguia. O jacaré apaga. O jacaré toma um choque tão violento, imagina um monstro daquele, e fica dormente durante algum tempo, e a enguia consegue escapar. Pra tu ver o tamanho da paulada que deve ser, né? Um amigo também perguntou, professor, não dá pra aproveitar essa energia? Claro que o homem já tentou, né, cara? Qualquer coisa que faísque, que apresente algum tipo de energia, o homem tenta, vamos tentar usar essa energia. O problema é que as descargas da enguia são irregulares, enquanto que a energia elétrica fica constante. Outra, ela tem que ser provocada para dar o choque, e depois que ela dá vários choques, ela fica molenga, ela fica cansadona, ela tem que se alimentar alguns dias para recuperar. Mas, por exemplo, o raio, a gente está bem próximo de começar a aproveitar a energia dos raios que caem na Terra o tempo inteiro, certo? Então a tecnologia vai aumentando, um dia é possível que a gente consiga criar animais em laboratórios que gerem energia. Só que provavelmente não vai valer a pena, porque ele tem que gerar energia para autodefesa e energia para ficar vivo, certo? Eu queria aproveitar toda a energia para eletricidade, digamos assim, né? Armazenar energia elétrica é um problema do mundo, né? Armazenar energia elétrica, se a gente soubesse, acabou o problema. A gente pega energia solar, bota em baterias e vai usando quando não tiver sol, entendeu? O problema é que bateria convencional é cara pra caramba. A maior bateria do mundo, só pra ter uma noção, ela é feita de quarteirões. Nos Estados Unidos tem uma bateria que são vários quarteirões, uma única bateria. Por que eles usam isso? Porque no verão eles precisam gastar muito com refrigeração, certo? No inverno eles precisam gastar muito com aquecimento. Então na primavera e no outono eles não gastam muito nem com aquecimento
nem com resfriamento. Sobra energia nas hidrelétricas, mas não dá para armazenar energia, né, já produzida. Ou seja, eles mantêm o funcionamento das geradoras, carregam essa bateria nos meses de baixa utilização e nos meses que as usinas não iam conseguir fornecer energia suficiente, eles acionam a bateria. Agora imagina a manutenção, o exército de pessoas trocando as células e fazendo manutenção disso, né? Só para constar, a NASA ela tem tecnologias muito além daquelas que já chegaram pra gente, né? Muita da tecnologia que tu usa, a NASA um dia criou e hoje já está na tua casa. Mas muitas delas precisam de aprimoramentos mais longos ou, né, tem algum impedimento técnico, né, para a coisa acontecer. A NASA usa baterias que são menores que um polegar, que chegam a dar 15.700 volts. 15.700 volts, uma pilha, cara. Imagina a pancada que não é. E não é de descarregar rápido, não. Ela aguenta a paulada. Por que não tá nos nossos carros isso aí? Porque ela é radioativa, tu vê. Certo? Então teria que encapar ela com chumbo, tem todo um problema técnico. Aí bate o carro, rompe aquilo, vai ter vazamento radioativo. Mas tu vê, tem tecnologias aí bizarras que seriam interessantes a gente poder evoluir e aplicar na nossa vida. Galerinha, faltou o exercíciozinho. Quais páginas eu te pedi? 63? Isso é o mínimo do mínimo, cara. Vai fazer medicina na UFSC? Faz todos os que tu puder, certo? Quanto tempo eu tenho para essa aulinha? 2 minutos. 2 minutos? Então vou fazer só o minha. Vou fazer o minha de exemplo. É aula faixa, né? Por isso que eu vou fazer uma no finalzinho. Senão eu não vou avacalhar com a aula de ninguém. Pode, querido.